Em Evangelho e Espiritismo, em sua mais simples expressão, nós damos continuidade agora a essa análise que o Flávio começou a fazer sobre a fundamentação do Evangelho segundo o Espiritismo na Bíblia. E alguns parâmetros, né, que foram utilizados por Allan Kardec, e é isso que é muito importante nós levarmos em consideração para o estudo dessa obra básica da codificação. Então vamos ver o que o Flávio teria a comentar. Então, durante os estudos que a gente fez da obra Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos notar que Kardec se baseou em 5 parâmetros para elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro deles foi interrelacionar versículos do Novo Testamento. Então, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, é comum a gente ver que no final da citação da passagem do Novo Testamento, ou de quando tem o versículo do Novo Testamento, ele indicar, às vezes, mais de um evangelista. Às vezes ele coloca Mateus e Lucas, Mateus, Marcos. E ele coloca desse jeito porque são passagens interrelacionadas. A gente costuma falar que são os evangelhos sinóticos, porque tem alguma concordância entre essas passagens. Ou seja, Kardec transcreveu o conteúdo apenas de um evangelista e indica o outro evangelista como passagem complementar, para a gente confrontar e lançar mais luz àquele conteúdo, lançar um outro ponto de vista àquele conteúdo. A gente vê bem isso aqui no capítulo 4. Então, no capítulo... Onde ele cita um versículo de Marcos e Mateus, para Sim. ser comparado. Isso aparece no capítulo 4, no capítulo 8, no 11, no 13, em vários capítulos aparece isso. No total, são 12 capítulos que aparece essa situação, eu até contei. E é interessante porque isso geralmente ocorre, e é muito comum isso acontecer, para que os conteúdos se cruzem. E é algo que a gente pode fazer no estudo do Evangelho, a gente sempre olhar se há passagens concordantes. E como que a gente pode fazer isso? Pegando uma Bíblia com referências e observando as notas marginais, que sempre tem indicando se há uma passagem concordante ou não, uma passagem que outro evangelista disse sobre aquele conteúdo. E se a pessoa tem dúvida para ver qual é a passagem que Kardec transcreveu, a qual evangelista ele está se referindo, há uns anos atrás a gente organizou um livro, os dois organizaram um livro, né? E há um capítulo no final do livro, os 2 últimos capítulos, um dos capítulos tratam de referências bíblicas em um Evangelho segundo o Espiritismo, e o outro vai tratar de mensagens de Emmanuel para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá vai estar indicado qual é a passagem, qual é o versículo que Kardec transcreveu, vai estar indicado. E qual é o versículo concordante. Exatamente assim, vai estar indicado em negrito e o outro sem estar em negrito. Um outro procedimento adotado por Kardec, além de ver a questão da inter-relação entre passagens do Novo Testamento, é o recurso a trechos do Velho Testamento. Então, Kardec, sempre que oportuno, ele voltou ao Velho Testamento para ver se tinha relação com o Novo, para melhor compreender os fundamentos pregressos da revelação divina que estavam subjacentes ao cristianismo. Então, Kardec ele procedeu assim, porque, conforme ele disse no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus não veio destruir a lei, ou seja, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, isto é, ele veio desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, é nesse sentido que Kardec utilizou trechos do Velho Testamento para compreender o Novo, porque Jesus veio dar prosseguimento àquele ensinamento. Então, é comum a gente encontrar ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo remissões a trechos do Velho Testamento. Então, a gente encontra citações ao Êxodo, citações ao Decálogo, ou seja,
remissões a Moisés, tem trechos de Isaías, trechos de Jó, Jeremias, ao Gênesis, inclusive. E esses trechos são encontrados no capítulo 1, no capítulo 4, no 14, 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E como, enfim, e como que a gente pode usar isso? Como que a gente pode identificar isso quando a gente for estudar o Evangelho segundo o Espiritismo? A gente pode pegar bíblias de referência também, como eu já disse, e a gente pode também pegar concordância bíblica, que são uma bíblia elas geralmente traz no final, que são aquelas relações de palavras, como se fosse um dicionário, que é por ordem alfabética, e aparece a ocorrência dela na Bíblia. Então a gente pega, por exemplo, a palavra Jesus, e vai aparecer todas as ocorrências, ou, por exemplo, vamos pegar Abraão. Se você quiser saber Abraão, vai aparecer no Velho Testamento, onde vai aparecer Abraão, no Novo Testamento, onde vai aparecer Abraão, por exemplo. Ô Flávio, a gente vê então que é muito importante aquele que quer entender o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele saiba minimamente manusear uma Bíblia. Sim. Ele tem que pegar a Bíblia, ver as suas partes, entender como ela é dividida, como ela é composta. Isso é muito importante. Sim. Para qualquer religião, inclusive para aquele que quer estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro dessa colocação, nós estávamos verificando agora há pouco no Evangelho segundo o Espiritismo que Allan Kardec faz citação a outras traduções de Bíblia. Embora ele tenha usado como base, fonte principal, o Lemaitre de Sacy, no capítulo 4, Nascer de Novo, ele cita a tradução protestante de Osterwald, ele cita a versão da igreja grega. Então é bom nós lembrarmos desse aspecto. Esse é o terceiro ponto, comparação de diferentes traduções. Então o Kardec ele usou a tradução da Vulgata, que é de Lemaitre de Sacy, a tradução protestante, que é a do Osterwald, ele usou a versão da igreja grega, que é a Septuaginta, ele usou a tradução do Lamennais. Então foram 4 traduções, o que nos convida a também utilizar outras traduções no nosso estudo, sempre que for possível. Porque, na verdade, o tradutor é sempre o primeiro intérprete da escritura. Então, quanto mais intérpretes nós tivermos, é como se nós convidássemos mais pessoas para o diálogo dentro de uma conversa. Só que a gente sempre tem que ter o parâmetro da concordância. Nessa conversa, a gente sempre tem que usar aquela questão do subtítulo da obra. A moral, a concordância com o Espiritismo, a aplicação às diversas circunstâncias da vida. Se não tiver em acordo com esses 3 parâmetros, não adianta a gente... se não passar nesse crivo, a questão está fora. Então, quando a gente usar diferentes traduções, é para passar por esses 3 crivos. O outro ponto a ser destacado é a consulta ao conhecimento por especialistas. Porque Kardec, no capítulo 23, ele chama a atenção que é necessário levar-se em conta o costume e o caráter dos povos pela influência que exercem sobre o gênio particular de certos idiomas. Sem esse conhecimento, escapa o sentido verdadeiro de certas palavras. Por que ele diz isso? Porque a gente não é obrigado a conhecer tudo. E ele mesmo, o próprio codificador, não conhecia tudo. E nesse momento ele recorreu a Jacques-André Pisani, que era advogado da Corte Imperial de Lyon. Ele era um destacado filósofo, premiado pela Academia de Ciências Morais e Políticas. Era uma pessoa dotada de grande erudição no campo da linguística. E ele usou esse linguista para comentar a palavra ódio. Aparece numa nota de rodapé. Que ele comenta a palavra ódio a partir da língua latina. Em outro momento, inclusive, para falar da reencarnação, ele faz uma indicação também de uma obra do Pisani. E um outro ponto, o quinto ponto,
é o recurso, além de a gente consultar especialistas, então a gente pode usar obras de especialistas, bíblias de estudo, dicionários, atlas, e o que tiver ao nosso alcance é a chave espírita. Porque, como Kardec diz em vários pontos da sua obra, o espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica com facilidade. E, nesse sentido, além das instruções dos espíritos e de toda a obra da codificação, nós temos, sobretudo, aqueles comentários feitos por Emmanuel. Nas obras, por exemplo, como Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna, Bênçãos de Paz, Livro da Esperança, entre outros. A gente tem os contos de Humberto de Campos, em Boa Nova, sobretudo, contos de Neio Lúcio, como no livro Jesus no Lar. Sobretudo esses livros que tratam das lições de Jesus, que nos auxiliam a compreender os ensinos morais de Jesus, a essência do ensino moral. Então, com esse auxílio da chave espírita, a gente consegue chegar na essência e consegue aplicar as lições de morais às circunstâncias da vida. É muito bom. Então, nós vimos que nessa apresentação e comentários feitos pelo Flávio, que Allan Kardec se utilizou de outras versões da Bíblia, utilizou também de consultores, e Flávio fez referência a obras de Emmanuel, que são 9 obras especificamente comentando versículos do Evangelho e outras mensagens em livros esparsos. Mas ele se referiu a Lamennais, a Bíblia traduzida por Lamennais, que Kardec também utilizou. Lamennais é autor de mensagens em obras da codificação. Até então, um próximo programa que daremos continuidade a esse estudo do Espiritismo e Evangelho na sua mais simples expressão.